Olá pessoal, eu sou André Barbieri. Esse aqui é um podcast especial para a gente discutir a caótica eleição nos Estados Unidos e aquilo que vem se desenhando como o triunfo do Biden contra o Trump para ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Bom, pessoal, a gente está fazendo esse programa aqui especial, ainda com a contagem de votos que seguem nos Estados Unidos, a apuração das urnas restantes em estados que são muito importantes para definir as eleições, como o estado da Geórgia, do Nevada, da Pensilvânia e do Arizona. As tendências de voto, por correio, que agora estão sendo apuradas, que são das regiões urbanas tradicionalmente democratas, em algumas cidades como Atlanta, Filadélfia, Phoenix, vão dando como tendência, mais uma vez, a vitória pro Joe Biden. Isso não está assegurado ainda, os resultados finais ainda não saíram, isso é um problema em si mesmo para a gente pensar o tamanho da crise política nos Estados Unidos, que não conseguem organizar uma apuração rápida para se definir simplesmente quem vai ser o próximo comandante do capitalismo mundial. E a gente está aqui para essa conversa, mais uma vez, com a nossa querida Tati Cozzarelli, que é editora do Left Voice, a organização irmã do MRT lá nos Estados Unidos. Tudo bem, Tati? Que crise aí, hein? Oi, tudo bem? É muita crise mesmo. A gente vai poder falar sobre esses aspectos da crise política nos Estados Unidos. A Simone Shibashi, minha parceira de programa, vai estar aqui também junto com a gente nos próximos. Já ela não pôde estar por questões de trabalho. Mas então, já chegando na primeira pergunta, que é a dúvida de todo mundo aqui no Brasil, Tati. O tamanho da crise nessa apuração eleitoral, de um país que supostamente deveria ser o mais democrático do mundo. E, pelo contrário, a gente está vendo que existem manifestações nas ruas, as pessoas precisam protestar para que todos e cada um dos votos sejam contados. Uma coisa absurda, até para um país semicolonial e que agora está dirigido pela extrema-direita, como é o Brasil. Fala para a gente, como é que está nesse momento a corrida eleitoral? Existe alguma previsão para os resultados finais nesse caos? Olha, não está muito claro quando a gente vai saber quem ganhou as eleições. O que a gente já sabe, como basicamente certeza, é que o Joe Biden ganhou o voto popular. Ou seja, se os Estados Unidos era um país, uma democracia de verdade, assim, inclusive em comparação a outros países capitalistas, a gente já ia saber quem ganhou as eleições, porque ele ganhou o voto popular. O problema é que os Estados Unidos têm o que é chamado de Electoral College, ou colégio eleitoral, que é um sistema totalmente antidemocrático, no qual se precisa ganhar um certo número de estados. E esses estados são, todos os votos do estado vão para a mesma pessoa. E nesse marco, a gente está esperando alguns estados, a apuração de alguns estados que se chamam swing states, ou os estados que são que poderiam ir ou para o Biden ou para o Trump, e realmente nesses lugares vai ser diferença de 1%, na verdade, entre o Trump e o Biden. Está muito, muito perto os votos. Nesse marco, parece que o Joe Biden vai ganhar também o Electoral College, ou colégio eleitoral. Os estados que fizeram com que o Trump ganhasse da última vez, os estados do Rust Belt, como Michigan e Wisconsin, já foram pelo Biden, já foram anunciados, e agora falta mais Georgia, North Carolina, Arizona, Nevada e Pennsylvania, que ainda estão contando. Mas parece, nesses estados, que o Joe Biden só precisa ganhar mais 2 desses estados. Trump precisa ganhar todos para poder ganhar. E nesse marco, parece que o Joe Biden vai ser o próximo presidente. Mas, como ainda não terminaram de contar, e inclusive vários dos ballots, dos votos que vieram por correio,
ainda não foram contados. A gente não sabe quando a gente vai saber. E como é muito próximo, não sabemos se vamos saber hoje, amanhã, mas parece que vai ser nos próximos dias. Essa previsão é engraçada, né? A gente não sabe, pode ser que saia agora, né, nos próximos dias, ou pode ser que saia nas próximas semanas, né? Realmente impressionante. A Tati está em Nova York, né, diretamente, ela pôde ver as manifestações de ontem, que a polícia, inclusive, reprimiu, né? As pessoas estavam exigindo que todos os votos sejam contados, e esse é mais um dos aspectos, né, do quão antidemocrático se tornou, já era sim e se aprofundou, né, esse caráter antidemocrático nos Estados Unidos. Agora, Tati, essa votação, como a gente está aqui prevendo, né, tendencialmente vai levar o Biden para a Casa Branca, né? Foi uma votação recorde, mas o resultado está muito acirrado, né? Esse resultado desmentiu aquelas previsões que diziam que os democratas iam ganhar de lavada do Trump. É um resultado muito mais decepcionante para o Biden do que ele esperava. O Trump teve melhores resultados do que o próprio Partido Republicano estava prevendo nessas eleições. A gente pode dizer que a vitória do Biden sobre o Trump não significa a derrota do trumpismo como corrente política? Sim, para ficar claro, nos Estados Unidos você não precisa votar, não é como no Brasil que todo mundo tem que votar. Então aqui, normalmente, grande parte da população não vota. Esta vez, na verdade, vai bater recorde. Nos últimos 100 anos, esta é a eleição que mais pessoas votaram. Mas as pessoas pensavam que este voto recorde ia querer dizer que os democratas iam ir muito bem nas eleições. Mas, na verdade, isso não foi o que aconteceu. Aconteceu que teve o voto recorde, mas que, na verdade, esse voto recorde foi também muito apoio ao Trump e a seu governo. Parece que o Trump não vai ganhar, mas, mesmo assim, foram eleições muito próximas nos números. E isso, para mim, é muito importante, porque o Trump tinha muitas razões para perder essas eleições. Nos Estados Unidos, 23 mil pessoas já morreram do coronavírus, um dos países que tem mais mortes no mundo. Tem a crise econômica. E teve 4 anos, na verdade, de mobilizações em contra de alguns aspectos do governo do Trump, como, por exemplo, a política de migração do Trump, que põe crianças separadas dos pais. Até encarcerou as crianças, né, dentro de jaulas, né? Isso, obrigada com o português, porque às vezes tá difícil. Não, então, e nesse marco, e também, assim, os capitalistas deram muito mais dinheiro para o Biden, né? Wall Street estava do lado do Partido Democrata e do Biden, dando muito dinheiro nessas eleições, inclusive teve recorde de quanto dinheiro se gastou nessas eleições. E mesmo assim, a gente não sabe quem vai ganhar as eleições, porque, na verdade, está muito próximo. Isso demonstra que o trumpismo definitivamente não está morto. Trump mobilizou votantes novos e na verdade, muitas pessoas votaram por ele, inclusive parece que o Partido Republicano vai continuar controlando o Senado, que as pessoas achavam que iam ir para o Partido Democrata. Para mim, isso demonstra que, na verdade, não se pode responder à política. Bom, o Trump tem um discurso, né, de populismo, mas de populismo de direita, muito reacionário, e que a proposta do Partido Democrata de ir em contra disso, mas com um discurso neoliberal, com voltar ao que era antes dos Estados Unidos, que na verdade o que era antes dos Estados Unidos é o que criou o trumpismo, que isso não terminou mobilizando
tantas pessoas como o Partido Democrata achava que ia fazer. Então, nesse marco, não, o trumpismo não está morto. Inclusive, estamos vendo as mobilizações estes dias de grupos muito pequenos, né, mas também muito ativos da base do Trump, que eu acho que a gente vai continuar vendo com o Trump na Casa Branca, ou, o que é mais provável, com o Trump não na Casa Branca. Perfeito. E pensando esses aspectos, né, a continuidade do trumpismo como corrente política, também é importante ver que tipo de apoio ele recebeu, né, depois de 2016, comparando agora, né, com 2020. Demograficamente, como se distribuiu o voto, né, das comunidades negras, da comunidade latina, e quem mais se beneficiou com esses votos? Seria o Trump, o Biden? Como é que a gente pode analisar esse aspecto? Totalmente. Bom, a base do Trump, né, é uma base branca, de áreas rurais. E isso continua, mas, na verdade, diminuiu a base, em particular, de homens brancos que votaram o Trump. Mas, de forma, na verdade, contraditória, que surpreendeu a todo mundo, é que aumentou o apoio ao Trump de setores da comunidade negra e da comunidade latina. Esses setores, assim, aumentou um pouco. Esses setores votam, em geral, para o Partido Democrata e totalmente votaram pelo Biden. Então, então é importante colocar que não é que a maioria votou pelo Trump, mas, comparado com o ano passado, aumentou o número de pessoas negras e latinas que votaram no Trump. Inclusive, em Florida, por exemplo, parte da razão que o Trump ganhou, Florida, tem a ver com que os latinos saíram um pouco menos para votar para o Trump. Então, isso é, na verdade, muito importante. Assim, por um lado, eu acho que, especialmente a comunidade latina, a gente não pode falar que é tudo igual, né? Tem setores, né, do México, de Centro-América, tem pessoas que vieram para os Estados Unidos da Cuba, que são muito, por exemplo, muito anticomunista. Mas, mesmo assim, a gente também tem que colocar que as políticas do Trump e do Biden são de atacar, né, os latinos e a comunidade negra. O Trump e o Biden fizeram uma campanha muito a favor da polícia, em contra do movimento de Black Lives Matter. E nesse marco, na verdade, aumentou o apoio ao Trump desde esses setores. É incrível isso que você está falando, porque mostra o rechaço, né, da população latina em relação ao Joe Biden, porque não à toa, se a gente fosse pensar a administração Obama-Biden, foi a que teve o recorde de deportações de imigrantes, né, Tati? Então isso, com certeza, é levado em conta por essa população para que não tenha quase que nenhum entusiasmo. Apesar do ódio ao Trump, isso não se expressa em entusiasmo ao Biden, né? Totalmente, e foi muito interessante num dos debates, no último debate, na verdade, quando o Biden começou a falar em contra da política migratória do Trump, e o Trump virou para ele e falou: mas quem construiu os campos de detenção? E, na verdade, assim, ele tinha toda a razão, porque foi o governo Obama que aumentou as deportações e que aumentou uma política que ataca a comunidade latina e, em particular, os imigrantes indocumentados. E no mesmo marco, assim, a comunidade negra também, assim, o Trump é um racista, todo mundo sabe disso, mas também o Biden foi o que escreveu, por exemplo, uma lei que aumentou muito pôr na cadeia o encarceramento, né? Isso. Isso. Em particular da comunidade negra. Então, nesse marco, sim, assim, nenhum dos dois podem colocar uma política, uma opção
real para as comunidades negras e latinas dos Estados Unidos. Exatamente. Agora pensando a superestrutura dos Estados Unidos, né? Os democratas, eles aparentemente conseguiram assegurar o controle da Câmara dos Representantes, mas é provável que eles percam, né? Não perca porque eles já não tinham, mas eles não conquistem o Senado. O Senado continuaria com esses resultados nas mãos dos republicanos. Como isso dificulta um eventual governo Biden? Já está, assim, bastante polarizado o país, né? E nesse marco, sem controle do Senado, é muito provável que seja muito difícil governar, que os republicanos e os democratas não possam chegar a acordo sobre assim, políticas e coisas assim. E o mais provável é que o Biden vai fazer, inclusive já deu várias indicações disso, é que ele vai governar, na verdade, como um republicano. Inclusive, ele já colocou que ele vai incluir vários republicanos dentro do governo dele. Então, nesse marco, e também, bom, dentro do Partido Democrata tem bastante crise, porque o Partido Democrata agora vai incluir todo mundo, desde, bom, setores mais progressistas do partido, como Bernie Sanders, até democratas que, na verdade, têm bastante acordo quase todo o tempo com o Partido Republicano. Então, nesse marco, parece que a presidência do Biden pode ser que tenha algumas brigas, né, entre o Partido Democrata e o Partido Republicano, mas que, na verdade, quem vai perder vai ser a classe trabalhadora, porque no marco da crise econômica e da crise do coronavírus, as políticas que vão colocar o Partido Democrata e o Partido Republicano vai ser de ataques para a classe trabalhadora. E, na verdade, eles têm vários acordos nesse sentido. Inclusive, até se os democratas estavam no Senado, essa seria a política que iam colocar. Na verdade, isso, por um lado, dificulta para o Biden, né, poder governar e tal, mas, na verdade, também não é tem elementos que podem ajudar o Partido Democrata, este cenário. Porque nesse marco, o Partido Democrata pode, mais ou menos, lavar as mãos, né? Pode dizer, não, a gente não conseguiu ajudar a classe trabalhadora, porque não, tá aí os republicanos, né? Então, com os republicanos no Senado, pode ajudar o Partido Democrata lavar as mãos da responsabilidade que eles têm nos ataques da classe trabalhadora e por a falta de ajuda que o governo dos Estados Unidos tem para a classe trabalhadora. Gostei dessa definição que você fez, né? Que o Biden vai governar como um republicano. E, de fato, o Partido Democrata e o Partido Republicano, do ponto de vista econômico e social, têm o mesmo ódio à classe trabalhadora, aos negros, aos latinos, porque realmente querem defender a propriedade privada e a dominação imperialista sobre os povos do mundo, né? A gente sabe e conhece isso muito bem aqui na América Latina. Agora, isso mostra, se a gente pegar esse quadro de conjunto que você deu, o tamanho da decadência do imperialismo norte-americano. Tanto do ponto de vista político, como a própria forma, né? Como o capitalismo norte-americano se porta a nível global. E o Biden é um representante exímio, né, dessa decadência imperialista. Como você falou, é um representante do racismo institucional nos Estados Unidos. Como essas propostas do Biden nunca foram pela positiva, né? Foi sempre um referendo contra o Trump. Ele, ao contrário do Trump, apresentou o velho neoliberalismo na década de 90. Como que isso foi sentido pelas pessoas? Sim, na verdade muitas pessoas têm muito medo do Trump, que eu acho que, na verdade, tem muitas boas razões para ter muito medo do Trump. Muitas pessoas, sentem que o Trump, tem medo do Trump. Então, nesse marco, estas eleições não expressaram apoio pelo Biden. Expressaram que as pessoas têm medo do Trump. Então, na verdade, isso também faz com que o Biden, eu acho que entre um pouco débil no governo.
porque todos os votos para o Biden, na verdade, poucos eram por entusiasmo por ele como candidato, as políticas que ele colocava. Inclusive, ele quase não coloca políticas, ele só coloca que ele não é o Trump e coloca várias diferenças, né, de forma. Mas, como você também colocou, assim, os democratas e os republicanos, o conteúdo de classe dos dois é da classe capitalista. Eles têm diferenças, né? Provavelmente o Biden não vai falar as coisas super racistas que o Trump às vezes fala. Mas, assim, o conteúdo e as políticas que eles levantam são, na verdade, bastante iguais. Mas o voto contra o Trump, esta vez, e o voto por Biden foi, na verdade, só contra o Trump. Tem pouco apoio para o Biden como candidato. Exatamente. Esse esclarecimento que você fez sobre como a política deles é muito parecida, o ódio deles é muito parecido contra a classe trabalhadora, acho que poderia ser melhor apreendido aqui pela esquerda brasileira, porque várias organizações, inclusive, estavam mais entusiasmadas pelo voto no Biden do que a própria população norte-americana. Agora, para pensar, uma última pergunta. Essa polarização política e social nos Estados Unidos vai se aprofundar ainda mais, né? A gente viu que o Biden vai emergir como provavelmente um governo frágil, um governo débil, e nenhum dos problemas da crise econômica, política nos Estados Unidos vai ser resolvida por essa eleição. Quais são as tarefas da esquerda aí, Tati? Pensando nesse quadro mais estratégico. Sim, eu acho que é importante lembrar, né, que o trumpismo cresceu dentro do governo do Obama, né? Cresceu por a crise, a crise econômica de 2008, e que o Trump dava uma resposta com uma retórica de populismo de direita, dava essa resposta à crise. E nesse marco, agora que a gente está está no meio, né, de outra crise econômica, social, política muito forte, nem o Trump, nem o Biden podem dar resposta à crise ou às necessidades da classe trabalhadora, dos negros e dos latinos nos Estados Unidos hoje. E, na verdade, essa resposta é urgente, porque tem a crise econômica e a crise de saúde. Os Estados Unidos ainda não têm saúde pública. As pessoas estão com dívidas porque foram para o hospital com o coronavírus. As pessoas vão perder a casa deles por ir para o hospital com o coronavírus. E isso não vai mudar no governo Biden. Inclusive, se os democratas controlavam o Senado, não ia mudar no governo Biden. Tem, a crise ambiental, que o Biden já deixou muito claro, que ele não vai fazer nada para parar a crise ambiental, ao qual os Estados Unidos contribui mais que qualquer outro país do mundo, sendo o país capitalista mais grande do mundo. Então, nesse marco, assim, as tarefas da esquerda são lutar muito contra as políticas que vão vir na próxima época, no governo, provavelmente, do Biden, lutar muito contra o trumpismo e a direita, que eu acho que pode se fortalecer por fora do governo e pode continuar sendo uma força perigosa em contra da classe trabalhadora, dos latinos e da comunidade negra dos Estados Unidos, mas também não é só, lutar em contra. Eu acho que a gente tem que colocar uma resposta, né? Que, na verdade, a gente não quer viver nesse tipo de sistema. Que a gente tem que lutar para derrotar os democratas, os republicanos e todos os capitalistas. E que, na verdade, a crise que a gente tem que ser respondido, a crise ambiental, a crise econômica e a crise de saúde, que, na verdade, o socialismo tem respostas.
que o capitalismo não tem respostas para a crise. Nesse marco, eu acho que as tarefas da esquerda nos Estados Unidos é lutar muito em contra das políticas e também colocar uma outra possibilidade para a classe trabalhadora e para as pessoas oprimidas nos Estados Unidos e no mundo, né? Claro, e do ponto de vista da organização, abrir caminho, né, para um terceiro partido, digamos, que não seja, obviamente, nem os republicanos e muito menos os democratas, um partido realmente da classe trabalhadora, não? Sim, totalmente. Eu acho que, especialmente, bom, sempre, né, tem que colocar que os democratas não têm a resposta para a classe trabalhadora. A gente precisa ter a nossa própria organização. E eu acho que várias pessoas vão fazer experiência agora no governo Biden. Que realmente vão ver que o Partido Democrata não tem nenhuma resposta para a classe trabalhadora. E nesse marco, a esquerda precisa pôr todas as suas forças em construir uma alternativa que seja socialista, revolucionário e internacionalista, né? A gente não discutiu muito o imperialismo, mas, bom, Biden e Trump são imperialistas horríveis que com certeza vão continuar as políticas imperialistas no mundo todo. E nesse marco, o internacionalismo também nos Estados Unidos é muito importante. Tem que ser uma parte central de uma organização socialista dos Estados Unidos. Exatamente. E aproveitando que a Tati está aqui, a gente chegando no final da entrevista, eu ia fazer um comentário, porque justamente pensando internacionalmente, essa derrota do Trump, pelo menos aqui para nós no Brasil, é o mais duro golpe sofrido pelo Bolsonaro desde a ascensão dele em 2019, né? Porque toda a política interna e externa do Bolsonaro teve, de uma forma ou de outra, vinculada à linha trumpista, né? O Trump como o encabeçador dessa internacional direitista. Lamber as botas do Trump era quase que um salvo-conduto que o Bolsonaro usava para conseguir segurança para si mesmo, para sua política, ainda que do ponto de vista das relações econômicas e comerciais entre Brasil e Estados Unidos, essa submissão bolsonarista não tenha servido para nada. Mas sem o Trump na Casa Branca, o Bolsonaro fica órfão de um pilar de sustentação consideravelmente importante para ele, e o Bolsonaro fica mais vulnerável no plano interno, né? Fica mais isolado, e esse isolamento, que provavelmente aqui vai ser sentido do ponto de vista de como o centrão, esses partidos fisiológicos do regime brasileiro vão cada vez mais obrigar o Bolsonaro a seguir a linha dele. Aqui do ponto de vista latino-americano, o Bolsonaro já teve, né, algumas derrotas importantes nessas últimas semanas. O aliado dele na Bolívia, de extrema-direita, Luiz Fernando Camacho, foi humilhado nas eleições, um repúdio de massas aos trabalhadores indígenas na Bolívia que lutaram contra o golpe, expressaram isso de maneira distorcida nas eleições, elegendo o MAS, que é um partido de conciliação de classes, que inclusive já fez convites para um governo de unidade nacional com os direitistas, mas esse resultado expressou essa luta enorme da população boliviana contra o golpe e uma derrota para um parceiro que o Bolsonaro estimava muito, né? E no Chile, também com a opção da população trabalhadora, né, dos jovens, das mulheres, por colocar abaixo a Constituição pinochetista, foi uma derrota para o Piñera, que é um grande amigo, né, do Bolsonaro. No Chile, especificamente, existe toda uma armadilha, né, dessa convenção constitucional que estão armando, né, para poder modificar algumas formas para manter o essencial da Constituição pinochetista, por isso que os trabalhadores vão precisar arrancar nas ruas, com a luta de classes, com a sua organização, todas as mudanças mais importantes, né? Só que, do ponto de vista mais regional, latino-americano, as coisas não tão boas para o Bolsonaro, e a derrota do Trump é a pior notícia possível para um governo que o Bolsonaro, inclusive, acabou de mencionar, que dessa vez nós perdemos, né? Essas são as palavras do próprio Bolsonaro. Então, é importante a gente fechar essa entrevista aqui inicial, né, as primeiras impressões das eleições dos Estados Unidos, que, como a gente disse, ainda estão ocorrendo, a apuração não terminou, os resultados finais ainda não existem, mas é importante a gente já dar para o nosso ouvinte, para os nossos seguidores aqui do Esquerda Diário, essa visão. Convidamos a Tati, direto de Nova York, para fazer essa conversa com a gente. Muito obrigado, Tati. A gente vai publicar já esse programa para dar uma primeira visão, né,
para o pessoal aqui no Brasil, a partir dessas considerações que você, como editora do Left Voice, está fazendo aí com os companheiros dos Estados Unidos. Você quer colocar alguma coisa, Tati? Não, valeu. Valeu Vamos ver mesmo, o que Tati. acontece. Vamos ver o que acontece. Então, convido todo mundo a compartilhar também, comentar esse nosso programa. E valeu, pessoal. Até o próximo programa.